Se você precisa fazer a prova B1 para conseguir sua tão sonhada cidadania italiana, provavelmente você está cheio de dúvidas. O que é a prova? Como funciona? Quem pode fazer? Quanto custa? E se realmente é difícil? Eu acabei de fazer a minha e nesse vídeo vou estar explicando tudinho, além de contar a minha experiência e também de estar respondendo as perguntinhas que vocês me enviaram lá no Instagram. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e bora começar o vídeo. Bem-vindos a mais um novo vídeo do canal, Monique na Itália. Aqui no canal eu compartilho sobre a minha vida na Itália, além de compartilhar curiosidades e dicas e também nossas viagens pela Europa. E no vídeo de hoje eu vou estar falando como foi a minha experiência sobre fazer a prova B1 da cidadania italiana por casamento e também tudinho sobre o processo. E para começar o vídeo, eu vou estar começando a falar o porquê eu precisei fazer minha prova B1. Na verdade, eu não precisaria estar fazendo, porque na época que eu dei início à minha cidadania italiana, foi via judicial, que eu dei início lá no Brasil. Mas, quando chegou meu processo aqui na Itália, aconteceu um errinho técnico muito grave da parte deles, que inclusive eu deixo a dica para vocês, né, se vocês forem fazer essa cidadania via judicial, para vocês pesquisarem muito bem sobre a assessoria que vocês fizerem, porque assim, erros acontecem, né, imprevistos também, mas assim, eles têm que passar uma confiança para você, né? E você deixa o seu tempo ali, né? Você gasta dinheiro. Então, assim, eu perdi a minha confiança. E como nós já estávamos aqui há 2 anos morando aqui na Itália, né? Que é um requisito mínimo para você dar entrada na cidadania por casamento, vocês precisam estar 2 anos aqui e estar há 3 anos casados, no civil, no papel. Então eu não perdi mais tempo, cancelei meu processo com eles e dei entrada à minha cidadania italiana por casamento. O que é a prova B1? Nada mais, nada menos, do que um exame para provar o seu nível intermediário, que é exigido pela lei para você dar entrada à sua cidadania italiana, né? Que ali eles vão ver se você consegue falar bem, viver bem, né, aqui na Itália e tudo mais. E aí, existem 3 tipos de prova, que é o TILS, o PLIDA e o CELI. O que eu fiz foi o TILS, que é o que tinha disponível aqui na minha região, na província do Vêneto, na região do Vêneto, na província de Belluno. Então, assim, para fazer minha prova, né, eu entrei em contato com a escola disponível aqui. Entrei em contato mesmo através do e-mail, né, montei um e-mail bem bonitinho e perguntei o que eu precisava, né, que eu estava precisando fazer a prova. E aí eles me responderam já enviando, né, o módulo para compilar, para preencher, com todas as informações necessárias, né, minha, do meu marido, e também para você fazer a sua inscrição, né, para pagar ali também a taxa de inscrição. A minha taxa de inscrição, quando eu fiz, que foi nesse ano ainda, em abril, né, de 2026 agora, eu paguei 100 €, mas eu também já ouvi falar, né, que tem uma variação de valor entre 100 a 120 €, só a taxa de inscrição para a prova, né. E se você fizer no Brasil, né, você tem que procurar ali um consulado, né, no Brasil para fazer a prova. No Brasil, ali tem uma variação de R$ 600 a R$ 800, só a taxa de inscrição da prova, né, fora os outros processos. Então ali eu preenchi tudinho as informações, paguei a taxa de inscrição, tudo bonitinho, aí eu enviei pra eles, e aí quando eles me responderam, eles confirmaram, né, que estava ali, e passaram a data, né, nesse e-mail já, a data que tinha prova. E uma outra dica também, gente, que é pra vocês se planejarem, porque assim, pelo menos aqui na nossa região do Vêneto, especificamente a província de Belluno, tinha só 2 datas disponível, né, eles me enviaram a data que tinha e até qual data eu poderia fazer minha inscrição para fazer a prova de abril. E também já a próxima data que eu pedi, né, caso eu não conseguiria fazer ela em abril, eu também já queria saber a próxima data para me preparar. Mas ali eu me planejei, vi que eu conseguiria fazer em abril, então não esperei mais e fiz a prova em abril mesmo. E só tinha abril e depois a próxima era agosto. Tipo assim, um tempo curtíssimo. Então, assim, se, por exemplo, eu reprovasse, que eu passei, graças a Deus, se eu reprovasse, eu não sei se eu conseguiria fazer em tempo em agosto, porque o resultado só sai em 40 dias, a prova, se você passou ou não.
Então, assim, você tem que fazer realmente valer a pena, estudar sim e fazer a prova. Aí, 15 dias antes, eles me enviaram a data, que eu a data da prova, o horário e o que eu tinha que levar. O que eu tinha que levar era o meu documento, né, a documentação de identidade e uma caneta preta e tá disponível ali do horário das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Então, se você trabalha, se você estuda, tenta reservar, né, só esse dia ali para você organizar seu dia certinho, para você ter seu tempo. E se vocês precisarem, eles te dão também um papel comprovando que você esteve ali, para você apresentar, né, caso você não possa faltar no seu trabalho ou na sua faculdade. E a parte mais importante, como é a estrutura da prova, que ela é feita de 4 partes. Tem a compreensão de texto, a oral, tem a de escrita e tem a de ascolto. Cada parte tem um tempo. Na escola que eu fiz, a de compreensão oral ali, que é a entrevista, né, que você vai estar falando ali com 2 pessoas. É basicamente ali em torno de 10 a 15 minutinhos. Eles usam um gravador que vai deixar ali em cima, e você vai fazer uma entrevista, né? Você vai se apresentar, vai falar sua idade, seu nome, o que você está fazendo na Itália, e aí eles vão dar alguma opção de temas para você estar debatendo. O tema que eu escolhi, que eu falei sobre, era tipo um aplicativo de organizar viagens. E aí, como eu amo viagens, eu escolhi esse. Era um tema que, tipo, eu sabia, né? Tinha um vocabulário bem ali para estar falando sobre. E aí eles gravam, né? Guardam ali e vai para, né, para outro avaliador avaliar. A compreensão de texto. São de múltipla escolha também, né, para você ler ali o texto e você selecionar a opção certa, mas também tem um texto para você ir completando com as palavrinhas. E aí varia ali em torno de uns 40 minutinhos essa etapa. Tem a de escrita, que também dura ali em torno de uns 40 minutinhos, que eles vão te dar dois temas também, que é como se fosse um e-mail, né? Por exemplo, o que eu fiz foi assim. Eu tinha que alugar um lugar onde eu abriria o meu negócio. Não era casa, mas eu tinha que enviar um e-mail para o proprietário explicando, né, quem eu era, quais os meus planos e o que eu queria fazer e a fitar, né, alugar esse lugar. E é tipo assim, um e-mail formalzinho, bonitinho e tudo mais. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem como foi o que eu fiz. Me desculpem os meus erros gramaticais, mas assim, foi o vocabulário que eu tinha na minha convivência, na minha experiência aqui da Itália, tá bom? E a de ascolto, que é a prova, né, de escutar, gente, por incrível que pareça, eu escuto super bem os italianos, eu, assim, me dou muito bem com eles, mas foi a parte mais difícil para mim, né? Que ali vão ter algumas questões que você vai escutar e selecionar apenas uma resposta certa. E aí você escuta uma vez, marca ali a opção que você acha, e aí você escuta de novo. Mas tem muita pegadinha, sabe? Que assim, você acha que é a resposta certa, mas aí tem uma pegadinha por trás disso. Então, assim, foi a que eu mais achei difícil, por incrível que pareça. E a que eu mais gostei de fazer, acho que foi de escrita, que eu escrevi ali, o e-mail proprietário, enfim. A de escola também tem um tempo, é em torno de 40 minutinhos, mas varia, né, gente? A escola que você fizer, né? O modelo ali que eles aplicam, né? O jeito que eles aplicam. E enfim, essa foi a estrutura da prova. E eu, inclusive, vou estar entrando aqui no método que eu fiz, né? Que foi o TIOS, mostrar um exemplo de prova para vocês daqui a pouquinho. Então, continua esse vídeo que eu vou estar mostrando. E assim, como foi a minha experiência, né? Como eu estudei, se realmente precisa fazer curso. Gente, esse é um tabu muito famoso que as pessoas falam que tem que fazer curso. Ai, que você tem que procurar essa escola de italiano da sua cidade, antes de você fazer a prova, tem que fazer curso, sei quanto tempo, aí sim você vai estar apta. Gente, não, é mentira, não precisa fazer curso. Assim, claro, você precisa estudar, você tem que se preparar, você tem que se sentir ali um pouquinho confiante, né, com você mesma. Mas assim, é um tabu muito famoso, não precisa fazer curso, tá? Eu, por exemplo,
Como eu estudei? Eu estudei sozinha através de simulados, através ali do exemplo de provas mesmo que eu encontrei no site. Cada método que tem, que é o TIOS, o PLIDA e o Celli, vocês conseguem acessar diretamente do Google e procurar o exemplo de provas que eles têm e estudar por esses exemplos mesmo, sabe? Tá, gente, aí eu vou mostrar o exemplinho da prova que eu fiz, tá? Aí qualquer o TIOS ou PLIDA ou Celli, vocês colocam no Google, aí vocês vão entrar aqui no site. Vocês vão aplicar em exames TIOS, aí você vai vir aqui para baixo, você vai em exemplo de provas, aí você desce mais um pouquinho aqui para baixo, você coloca teste de nível B1. Aí, teste padrão B1. E aí aqui, ó, você vai encontrar essas informações e aí você vai em caderno do candidato. Aí ele já vai abrir um exemplinho de prova, ó. Ele vem aqui as informações, que é o modelinho da prova de 2017, inclusive, tá? Aí você desce, né? Ó, teste de ascolto. Elas são separadas. Aí esse aqui é o exemplo da prova de ascolto. E aí a quantidade de questões são 7, né? Essas questões aqui. E aí de ascolto número 2 vai ser outras questões também, novamente, tá? De ascolto também de verdadeiro ou falso, vai ter essas opções aqui também que você vai selecionar. Sempre questões cotidianas do dia a dia. Aí, um outro exemplo aqui de compreensão da leitura, né? Você vai praticamente estar lendo um texto que você vai ter que estar selecionando também a resposta certa através de múltipla escolha, que são 7 questões desse texto, uma resposta só é certa. E aí também vai ter um outro texto para você ler, que é dali, e você vai ter que selecionar se é verdadeiro ou falso, tá? Em todas essas questões, até a letra O. E aí também tem uma outra prova aqui de leitura, né? Que você vai estar selecionando ali essas outras informações, tá? É um exemplo da prova de leitura. O outro prova aqui é de comunicação, que também é aquele outro tipo de prova que também pode cair, tá? Não é padrão, tá? Ou se é verdadeiro ou falso. Eles vão escolher o tipo de prova que eles vão dar pra vocês. Pode ser tanto de X ou também só de completar. Esse aqui é de completar, tá vendo? Que aqui tem os números número 1, número 2, número 3. E aí, eles vão dar aqui as letras, né, que pra você estar completando em ordem dos números. Ó, são vários textos aqui, são as opções, né, de número 1, número 1. Aí você volta lá, ver se qual que é desse um aqui, se é mérito, sucesso, favor ou prestígio, tá? Esse é uma para outro tipo de aqui, de prova. Outras coisas também de comunicação, blá blá blá. Tese de produção de escrita, tá? Que é o e-mailzinho lá que você vai estar escrevendo. Esse daqui é o exemplo de prova da escrita, tá? Eles vão te dar uma situação para você escrever um e-mail. Pode variar de 80 a 120 palavras, tá? Essa daqui é 100, porque era de 2017. A que eu fiz era uma variação de 80 até 120 palavras. E você tem que escrever entre essas. Se você fizer menos ou mais, o seu texto é desclassificado. E aí você vai escrever, né, tudinho aqui a situação e vai dar. Eles dão uma folhinha de rascunho também para você fazer antes, depois passar para essa outra prova aqui e entregar para eles. Tem uma outra aqui que é para você escrever um e-mail, né, pro seu amigo ou amiga, para contar, né, para convencer ele para ele ir nessa mesma palestra que você, ó. E ele aqui teve uma variação de 50 a 80 palavras, então, gente, não é padrão, tá? Fiquem atentos a isso. Também tem essa parte aqui, ó, de Chiave, que são as folhas de resposta. Então, vocês podem fazer essa provinha, fazem como se vocês estivessem fazendo, depois consulta aqui os folhos de resposta. Eles dão o áudio também inteiro da prova. Inclusive tem um tempinho lá que eles fazem lá mesmo para vocês fazerem, tá? Então fiquem tranquilos, tem o áudio também. E só não vou conseguir mostrar aqui pra vocês a parte oral, né? Porque, gente, a parte oral é como uma entrevista, né? Você pode simular ali você se apresentando
e falar sobre algum tema, né, com seu amigo. E aqui tá os pontos, né? Cada parte ali, teste de escola, tem os pontos, né? O que você perde ponto também, a prova número 2, né? E de compreensão, aqui os pontos que você ganha ou perde. E esse é o exemplo de prova, ó, tá? Espero que vocês tenham entendido como funciona a prova. Se não for o TIOS aqui, você pode selecionar o PRIDA, o CELI, tá? E pesquisar ali a sua provinha para você entender, estudar também como você achar melhor. Sabe? Tipo assim, uma forma econômica também. Mas, se você quer se sentir mais confiante, mais segura, você tem um tempo ali, né? Você tem um planejamento financeiro melhor, você sim, realmente pode fazer um cursinho ali mesmo com um professor privado, ou até mesmo procurar uma escola de italiano, que inclusive eu indico a escola, né, o curso do italiano fácil, que vocês podem fazer online, tem ali o método deles, que é maravilhoso, né, que vocês podem se estudar por eles. Eu indico muito a escola do italiano fácil, que assim, realmente, né, se você se prepara muito mais com, né, com um método melhor, você vai se sentir mais segura lá no dia da prova. Então, eu vou estar deixando o link aqui do Italiano Fácil, em algum cantinho aqui da tela, e também na descrição do vídeo, que inclusive, se vocês acessarem com o meu link na plataforma deles, vocês têm 7 dias de acesso gratuito para vocês testarem a plataforma antes de estar comprando o curso. Então, é uma dica maravilhosa que eu deixo para vocês. E como foi lá no dia da minha prova? Bom, assim, eu separei ali um mês para me estudar sozinha. E através de simulados mesmo. E assim, lá no dia, gente, eu fiquei um pouco nervosa assim, tá? Não vou negar pra vocês. Fiquei nervosa assim. Aí eu cheguei cedo, né? Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu cheguei cedo. Antes eu tomei um cappuccino, comi um brioche, aquelas. Aí eu cheguei lá, tipo assim, na minha sala tinham pessoas mais velhas do que eu, na minha idade. Mas também tinha gente na minha idade também. A organização da escola era super tranquila, era um ambiente, assim, muito confortável, sabe. Eu me dei super bem lá com o ambiente. Tinha pausas, você poderia ir no banheiro, né, nas pausas. Enfim, foi isso. Eu, assim, eu achei que a prova seria mais difícil, né, que todo mundo fala: "Ai, que a prova é um bicho de 7 cabeças, não sei o quê, não sei o quê". Mas assim, não achei tão difícil, até porque eu me preparei, né, então tem uma facilidade maior. Mas eu acho que a parte mais difícil não é fazer a prova, é você esperar ali o resultado, que é 40 dias pra sair o seu resultado. Então, assim, você tem que fazer e esquecer, né, adeus. Esquece, vai viver sua vida, vai trabalhar, continua estudando, vai fazer suas coisinhas e esquece. Porque assim, se você ficar pensando: "Ai meu Deus, eu escrevi aquilo. Ai meu Deus, eu acho que eu fiz", não, gente, você vai ficar louca. Então, esquece, segue a sua vidinha normal e só espera, entrega na mão de Deus e é isso. Bom, agora eu vou estar respondendo as perguntinhas que vocês me enviaram lá do Instagram. A primeira que eu tenho aqui é quanto custa a prova? Bom, eu expliquei lá no comecinho, né, mas a que eu fiz aqui, que foi do Tios, na minha região, eu paguei a taxa de inscrição de 100 €, né, mas tem uma variação ali de 100 a 120 €. E no Brasil varia o custo, né? Pode variar de 600 a 800 reais só a prova. Uma outra pergunta que eu tenho aqui: quanto tempo depois de fazer já posso pedir a cidadania italiana? É o tempo de sair o resultado da prova, né, gente? A minha demorou 40 dias, mas também em algumas regiões, dependendo ali, pode sair de 30 até 60 dias o resultado. A minha, eu não tive opção de ter ali uma opção de você pagar para ter os resultados antes, mas já ouvi falar algumas pessoas que pagaram, por exemplo, se demora até 60 dias, você pode pagar ali uma taxinha que eu acho que varia de 20 a 40 € para você pagar para você ter o seu resultado antes. Uma outra pergunta, o que ninguém te conta sobre a prova B1? O que ninguém me conta é que realmente, assim, você não precisa ficar tão nervosa, sabe. Não é um bicho de 7 cabeças. É claro, você precisa estudar. Se você estudar, você vai sentir mais confiante lá, você vai sentir melhor. Então, assim, estuda, né, separa um tempinho ali, nem que seja um mês antes, né, separa ali todo dia 30 minutinhos, realmente estuda com exemplos, porque, gente, assim, não é a mesma prova, eles mudam,
Mas se você tem uma base, né, de você escutar, de você escrever, de ler, compreender, de conversar, né, conversa com as pessoas, você vai sentir melhor, mas não é um bicho de sete cabeças, tá, eu posso falar pra vocês. Se reprovar, pode fazer de novo? Sim, gente, você pode fazer quantas vezes você quiser se você reprovar, mas, porém, entretanto, você vai ter que pagar a taxa de inscrição toda vez que você fizer, tá. Mas fiquem tranquilos, se vocês não estiverem preparados a vez que vocês fizerem e caso aconteça ali de uma reprovação, você pode fazer de novo, tá, fica tranquilo. Qual foi a parte mais difícil e a mais fácil? A mais difícil pra mim, como eu disse lá anteriormente, acho que foi de ascolto, porque tem pegadinhas. Mas eu vou estar deixando aqui uma fotinha pra vocês verem minha nota. Eu, assim, fiquei incrédula, fiquei muito surpresa com a minha nota. Então, assim, foi a de ascolto, mas porque tinha pegadinha. E a parte mais fácil foi a de escrever, que eu gostei mesmo de criar um e-mailzinho ali pra alugar o local com o proprietário, eu gostei. Qualquer um pode fazer? Tem algum requisito? É, o requisito, né, para fazer através do casamento é você estar aqui na Itália, morando aqui na Itália já há 2 anos e ter 3 anos de casamento com o seu esposo ou com a sua esposa, tá? O que é a prova B1? Nada mais, nada menos é do que um certificado, né, de nível intermediário para comprovar que você pode viver e falar bem aqui tranquilamente na Itália, exigido pela lei para você fazer a sua cidadania italiana através do matrimônio, ou também, né, por residência. Se você tá ali de algum tempinho aqui na Itália, eles vão exigir essa prova para você dentro da sua cidadania italiana, tá? Onde você fez a inscrição para fazer a prova? Eu fiz através do e-mail que eu pedi para minha escola, para a escola aqui de línguas, né, de italiano aqui da minha cidade. Foi tudo através de e-mail, tá, gente? Vou fazer em outubro aqui no Brasil, mas meu principal medo é a parte oral. Como foi? A parte oral é a parte ali de entrevistinha, né, que vai ser 2 avaliadores com você. Eles me deixaram muito confortável, sabe, gente. Eu não achei difícil, até porque no meu trabalho eu falo, né, me comunico bastante, então, assim, a dica é vocês conversarem. Falem errado, falem com vergonha, porque a vergonha a gente, perde, né, com a prática. Então, assim, perdem a vergonha, falem com vergonha mesmo. Eu não achei muito difícil, mas realmente dá um nervosismo, né, que eles vão deixar um gravador ali em cima da mesinha para gravarem, né? E foi uma entrevistinha mesmo, né? O meu nome, eu tinha que me apresentar, falar o que eu fazia aqui na Itália e falar sobre um tema que eles deram pra gente, tá? Pra debater. Outra pergunta. Quanto tempo após estar na Itália você fez a prova? Eu fiz em torno de 2 anos e meio, quando eu já estava aqui na Itália, né? Então, assim, deu prazo de 2 anos, eu fui, corri e fiz a prova ali, que é o tempo de 2 anos que eles pedem para você fazer. Tem a pergunta oral ou somente a escrita? Sim, a pergunta oral é ali a parte, né, do colóquio, né? E além da escrita, tem a compreensão de texto e de ascolto. E essas foram as perguntinhas que vocês me deixaram lá através do Instagram, mas se você também acompanha diretamente aqui do YouTube, se ainda ficou alguma dúvida, eu posso estar respondendo aqui nos comentários, tá? Não esquece de comentar a sua dúvida. Ou até mesmo eu posso fazer a parte 2 do vídeo, tá? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Arrivederci!